em termos dos doentes que estão com doença ativa e, portanto, estão em tratamento, aquilo que nós vimos é que os IPOs e os grandes hospitais que têm departamentos de oncologia bastante fortes, aquilo que se notou foi que fizeram, com alguma rapidez, uma estruturação bastante bem feita. Isto é, dividiram os doentes oncológicos em doentes que estão a precisar de um diagnóstico urgente e de um tratamento urgente, e, portanto, fizeram o possível para que esse diagnóstico e tratamento continuasse, e tem continuado, com uma outra falha, mas decorrente das coisas, não há milagres, como costuma dizer, mas têm conseguido. Doentes que estavam num controle relativamente apertado, há um contacto, eu sei que tem havido contactos telefónicos específicos e dirigidos a cada doente. Há aqueles que estão, por exemplo, em tratamento, em acompanhamento, mais em acompanhamento em termos da evolução da sua doença, isto é, ainda em fase ativa, mas muito pouco ativa, e isto tem a ver nomeadamente com os medicamentos hospitalares, de entrega especificamente hospitalar. Eles têm estado a estruturar-se de modo a que o doente não ir ao hospital levantar o medicamento, terem uma estrutura, uma rede que lhes permita enviar o tratamento para casa, seja através de transportadoras, seja através da entrega na farmácia local, que depois entrega à pessoa. Esta segunda hipótese é muito boa, pelo menos na minha opinião, e a Ordem dos Farmacêuticos e a ANF e os TTT têm estado a fazer um trabalho ótimo, que é, além do tratamento, da entrega do medicamento em si, o doente também precisa de algum tipo de informação. E, portanto, essa informação é dada, segundo as indicações do hospital, essa informação também é dada pelo farmacêutico na sua farmácia. Por outro lado, aquilo que tem havido o mais possível é então uma tentativa de minorar o mais possível os efeitos, mas eu tenho visto que realmente existe uma estruturação em termos da oncologia que tem sido muito boa. É evidente que há atrasos em termos de procedimentos de diagnóstico e procedimentos de tratamento. Isso nós sabemos perfeitamente, mas aquilo que tem sido feito pelas estruturas hospitalares, pelo Serviço Nacional de Saúde, é a tentativa o mais possível de minorar esses efeitos. E tem havido um acompanhamento muito regular, acompanhamento telefónico, até para os próprios centros de saúde, um acompanhamento regular dos doentes. Não é o ideal, há atrasos, mas olhando para o mau, não é tão mau como pode parecer. E essa estruturação tem estado a ser feita no meio vou-lhe chamar caos, do que são neste momento caos por falta de material, por necessidade de um momento para o outro se reestruturarem, se reorganizarem, e não é fácil. Estamos em dia 2 de abril, o primeiro caso foi há um mês, 3 de março, se não me engano. Portanto, isto tem sido um esforço brutal de todos, e de todas as profissões, obviamente, mas que em termos de oncologia podia estar a correr pior, muito francamente. Podia estar a correr pior do que aquilo que se esperaria com uma crise brutal em termos do sistema de saúde. Ver-se que o doente oncológico não tem a única classificação, o ponto comum é que teve um cancro. E há doentes oncológicos de bastante alto risco, há doentes oncológicos de médio risco e há doentes oncológicos de risco mínimo. Isto tem muito a ver, não só, mas tem muito a ver com a imunodepressão que o doente oncológico tem. Um doente que esteja em tratamento ativo, por exemplo, com quimioterapia, está muito mais deprimido do que aquele doente que teve há 5 anos um cancro e que desde há 4 anos ou 5 anos, ou desde há 4 anos, tudo bem, não tem manifestações ativas da doença.
Portanto, esse doente que já não tem manifestações de doença ativa, é um doente que se aproxima bastante da população em geral, das características da população em geral. Portanto, tem de ter, obviamente, as atenções, os cuidados, um bocadinho redobrados, obviamente, de isolamento social, ou pelo menos distanciamento social, aquelas regras de higiene básicas, que todos nós conhecemos e todos nós ouvimos, não muito mais do que isso. O doente que está em tratamento em doença ativa necessita de muito mais cuidados. Isto é, em que as normas de higiene sejam ainda mais apuradas, ainda se possível, necessita de um distanciamento social maior, portanto, fazer o máximo possível para não se aproximar de outras pessoas, portanto, com distanciamento e, não direi isolamento, porque temos aqui aspectos emocionais, não é? Medidas de proteção, como por exemplo o uso de máscara, por exemplo, e em termos das instituições de saúde, aquilo que eu noto que está a ser feito é um cuidado muito grande, de modo, e aqui entra a tal proteção dos profissionais de saúde, que se falava no início, que tem a ver com esta dádiva nacional, de tentarmos ter os profissionais de saúde em qualquer área, obviamente, mas estamos a falar desta área, o mais possível protegidos, com normas de contingência, com procedimentos de contingência, quando há contato com alguém que imediatamente, por exemplo, haver equipas, e aquela equipa entra em isolamento, vai para isolamento e entra outra equipa, portanto tem aspectos de redundância, inclusivamente, se for necessário. Portanto, aquilo que tem a ver com o doente oncológico, que, vou-lhe chamar assim, já foi doente oncológico, entre aspas, os que estão em doença ativa têm de ter muito mais cuidado, porque em termos de imunodepressão estão muito mais fracos, muito mais fragilizados, e aí realmente entra, por exemplo, aquilo que nós temos, e estamos a ajudar nomeadamente também os IPOs, disponibilizamos, temos algum tipo de uma ajuda que nós já fizemos, que entretanto já começaram a aparecer e estão a começar a aparecer notícias, que vamos dando conta daquilo que nós vamos fazendo, mas isto entra em termos de nível de imunodepressão. Portanto, doente mais deprimido, em termos imunológicos, necessita de muito mais cuidados e de muito mais que os profissionais de saúde sejam muito mais protegidos. Doentes que já o foram há bastante tempo, o seu risco é muito próximo, só por isso, só, entre aspas, é muito mais próximo da população em geral. É evidente que não há ninguém que neste momento saiba o que é que vai acontecer. Aquilo que nós podemos é tentar introduzir medidas, e elas têm sido introduzidas gradualmente, introduzir medidas que dia a dia vamos vendo qual é o seu efeito. Com os dados de hoje, atenção, com os dados de hoje, e se calhar à noite já é diferente, ou amanhã já é diferente, com os dados de hoje parece que estamos a ter alguns resultados, isto é, o famoso achatamento da curva, que toda a gente fala, é pura e simplesmente para evitar um stress demasiadamente forte de pessoas que tenham necessidade de ter ajudadas pelo sistema de saúde. Isto é, evitar que haja demasiadas pessoas a correrem aos serviços de saúde e depois não há possibilidade. Portanto, no fundo, tentar não ir para além do que são as capacidades do sistema de saúde de responder ao problema. Essa é aquilo que se pretende. É evidente que, do outro lado, havendo algum tipo de arrastamento, o tal planalto, nós vamos ter outras desvantagens. Não há nada que só tenha vantagens e só tenha desvantagens. Vamos ter um período superior de paragem, ou pelo menos grande diminuição da atividade económica. Não é lógico. Portanto, as coisas vão estar paradas mais tempo e tornar-se-á a retoma económica será mais tarde, será feita mais tarde, com o efeito mau que isso vai ter. Em todas as sociedades, praticamente todos os países, aquilo que se tem tentado
exceto no caso, por exemplo, da Itália e de Espanha, que realmente houve aqui um conjunto de coisas que tornaram o sistema de saúde um autêntico caos com aquilo que nós estamos a ver. Aquilo que nós queremos é evitar esse caos. Isto é, evitar que a procura seja superior à oferta. E com os dados de hoje, 16 horas e 6 minutos, com os dados de hoje, penso que os próximos dias serão decisivos, porque, e nomeadamente, o problema dos lares, das residências de terceira idade. E posso lhe dizer que também nós estamos a tentar trabalhar nisso, porque embora não sejam propriamente doentes oncológicos, acho que neste momento a Liga Portuguesa contra o Cancro, achamos, deve sair o seu objetivo primordial e específico e deve também tentar, dentro da medida das possibilidades, acorrer àquilo, de acordo com as nossas parcas possibilidades, mas tentar acorrer a toda a sociedade, independentemente de ser doente oncológico. E neste momento a sensação que existe é que está a transformar-se em termos de já não é só o dinheiro que falta, aliás, se calhar neste momento o dinheiro acaba por ser menos importante, é nomeadamente os recursos humanos que obviamente começam a ficar cansados, a escassear, pessoas profissionais de saúde com suspeitos de doença, com confirmação de doença e voltamos à velha questão. O sistema de saúde não pode colapsar e, portanto, temos que fazer tudo para que ele não colapse, para dar resposta e, em mais tempo, dar resposta ao mesmo número de pessoas, se assim for necessário.